Tem uma palavra na tua vida que tu aprendeu a odiar antes mesmo de entender o que ela significa. A palavra é cópia. Desde o primeiro ano da tua escola, copiar foi ensinado como o oposto de aprender, como uma trapaça, uma fraqueza intelectual. E essa crença ficou tão encravada que hoje, quando tu pensa em copiar alguém, o primeiro reflexo é vergonha. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Essa crença está destruindo o teu desenvolvimento mais do que qualquer falta de talento ou de inteligência. Copiar não é o oposto de aprender. Em boa parte da história humana, copiar foi a única forma de aprender. E a ciência mostra que no teu cérebro existe uma estrutura interna projetada especificamente para isso. Vamos falar sobre o que é cópia deliberada, por que o teu cérebro foi construído para isso e como usar esse mecanismo para acelerar de forma real qualquer habilidade que tu quer desenvolver. Antes de tu dizer qualquer palavra na tua vida, antes de tu dar o teu primeiro passo, antes de tu ter qualquer ideia sobre quem tu é, tu copiou. Tu olhava para a boca das pessoas ao redor e tentava reproduzir o som. Tu via alguém se levantar e ficava horas tentando fazer o mesmo. Tu absorvia humor, tom de voz, expressão facial, vocabulário, postura, tudo por observação. Não havia um professor formal na tua vida. Não tinha método, não tinha nada além disso. Só imitação pura. E ninguém chamou isso de trapaça, chamou? Porque cópia é biologicamente a forma mais antiga e mais eficiente de transmissão de conhecimento que existe. Tu sabe bem disso. O ser humano não chegou ao topo da cadeia evolutiva porque tem os dentes mais afiados ou os músculos mais fortes. Ele chegou lá porque tem a capacidade de observar um comportamento complexo e copiar esse comportamento para ele. Reproduzir isso rapidamente sem precisar reinventar cada etapa do zero. Enquanto outros animais aprendem por tentativa e erro individual, o ser humano aprende por tentativa e erro coletivo. Cada geração herda o que a anterior descobriu e começa de lá. Isso não é um atalho, é a principal vantagem adaptativa e evolutiva da nossa espécie. Em 1992, um grupo de neurocientistas liderado por Giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma, estava estudando o córtex pré-motor de macacos quando encontrou algo que não fazia sentido pelos modelos existentes. Certos neurônios disparavam não só quando o animal executava uma ação, mas também quando ele simplesmente observava outro animal executando essa mesma ação. O cérebro do macaco que observava se comportava como se fosse o próprio macaco agindo. Esses neurônios ficaram conhecidos como neurônios espelho. Nos anos seguintes, pesquisas com neuroimagem funcional em humanos mostraram que a gente tem um sistema especular ainda mais sofisticado do que os macacos. Quando tu assiste alguém executar um movimento habilidoso, uma parte do teu córtex motor ativa como se tu estivesse executando o mesmo movimento. Não com a mesma intensidade de quando tu age de fato, ok? Mas de forma mensurável e documentada. Ou seja, o teu cérebro está literalmente praticando enquanto tu observa. Vittorio Galesi, colaborador do Rizzolatti, propôs que esse sistema é a base neurológica da empatia, da linguagem e de todo o aprendizado social do ser humano. A capacidade de copiar não é um atalho cognitivo primitivo, é uma das estruturas mais avançadas do cérebro humano. Albert Bandura, psicólogo de Stanford, sistematizou isso em décadas de pesquisa sobre aprendizagem observacional. Os estudos dele mostraram que humanos adquirem comportamentos complexos de forma mais rápida e duradoura quando observam um modelo executando o mesmo comportamento. Ou seja, o ser humano consegue muito mais rápido aprender se ele vê alguém fazendo. Ele chamou isso de modelagem cognitiva. E o detalhe crítico que Bandura documentou é que a modelagem não absorve só a ação superficial. Ela absorve a estrutura subjacente, o timing daquilo, a sequência de decisões, a forma de resolver os obstáculos intermediários. Ou seja, tu não copia só o resultado, tu copia o processo invisível que gerou aquele resultado. Benjamin Franklin queria se tornar um escritor excepcional na vida dele. O que ele fez? Ele pegou artigos de uma revista britânica que ele admirava, leu com atenção, fechou aquele texto e tentou reescrever do zero de memória. Depois ele comparou com o original, identificando onde tinha divergido. E ele fez isso repetidamente, até que a estrutura do pensamento dos autores que ele admirava começasse a aparecer na própria cabeça, na própria escrita dele, de forma natural. Hunter Thompson, um dos jornalistas mais originais do século XX, datilografou O Grande Gatsby, de Fitzgerald, e Uma Despedida às Armas de Hemingway, inteiros. Não para publicar, mas para sentir o ritmo das frases na ponta dos dedos dele. Bruce Lee estudou boxe, luta greco-romana, esgrima e vários esportes de alta velocidade antes de criar o Jeet Kune Do, que a maioria das pessoas imagina ser uma arte marcial completamente original dele. Não é. É uma síntese deliberada do que funcionava em cada sistema que ele mesmo testou. O que esses três têm em comum é que nenhum deles criou a partir do nada. Todos criaram a partir de um entendimento profundo do que já existia. E a cópia deliberada foi o veículo para chegar a esse entendimento. Picasso não estava sendo arrogante quando ele disse que bons artistas emprestam e grandes artistas roubam. Ele estava sendo preciso. Roubar, no sentido dele, é absorver algo tão profundamente que passa a sair de ti com autenticidade. Emprestar é usar a superfície sem entender o que está por baixo.
Mas aqui é onde a maior parte das pessoas trava. Elas entendem que deveriam aprender com quem é melhor, mas têm medo de perder a própria identidade no processo. De virar um clone, de nunca desenvolver uma voz própria. Esse medo faz sentido. Tudo bem, eu entendo. Mas ele confunde duas fases que precisam acontecer em sequência, não simultaneamente. Antes de tu ter uma voz original, tu precisa ter vocabulário para criar essa voz. Antes de tu construir a tua própria versão, tu precisa entender por que as versões anteriores funcionam e como melhorar elas. A identidade não desaparece quando tu copia com inteligência. Ela emerge depois disso. O que aparece do outro lado de uma cópia deliberada não é uma cópia. É você filtrado pelo que tu absorveu daquela cópia. É o que eu chamo de MCA. Modelagem, calibração e autoria. Modelagem é a fase em que tu escolhe um modelo específico. Alguém que já chegou onde tu quer chegar. E tu estuda aquilo com a profundidade de um cirurgião. Não a imagem pública da pessoa, não os resultados. O processo. Tudo que ele fez para chegar lá. Como ele pensava, como ele fazia, como ele estruturava o trabalho. Quais problemas ele resolvia. O objetivo não é admirar de longe, é dissecar exatamente. A calibração é a fase em que tu testa o que tu absorveu na tua própria realidade daquilo que tu tentou ver. Tu vai notar que algumas coisas funcionam exatamente como no modelo e outras precisam de ajuste para funcionar para ti, porque o teu contexto é diferente, o teu temperamento é diferente, a tua pessoa é diferente. É o começo da tua personalização de viagem própria. É onde a tua impressão digital realmente começa a aparecer no teu trabalho. A autoria é o que acontece quando a síntese entre o que tu absorveu e quem tu é produz algo que não existia até então. É a fase em que tu para de seguir o modelo e começa a criar os teus próprios modelos. E esse momento não acontece por força de vontade, tá? Ele acontece naturalmente depois de muito, muito tempo de modelagem e calibração. O erro de quem quer pular direto para autoria é tentar criar uma identidade antes de ter repertório. E repertório só se constrói com cópia. Então aqui vai o que tu pode fazer agora. Pensa na habilidade que tu mais quer desenvolver. Agora pense em alguém que tu admire profundamente dentro dessa habilidade. Escolhe alguém cuja forma de trabalhar te provoca uma tensão produtiva, que te faz pensar, eu não faria assim, mas eu entendo porque funciona para essa pessoa. Passa os próximos 30 dias estudando esse modelo com profundidade. Não o resultado, de novo, o processo da pessoa. E deliberadamente tenta reproduzir. Tenta fazer igual a pessoa. A lógica interna que a gente identificou estudando aquilo. Em algum ponto do caminho, tu vai começar a discordar da pessoa. Vai surgir um instinto de fazer diferente. Esse é o instinto, é o começo da tua própria voz naquele trabalho. Ele aparece em contraste com algo que tu estava testando, que tu conhece bem o suficiente. Antes de andar, tu observou pessoas andando. Antes de falar, tu copiou sons. A questão nunca foi se tu copia. A questão é se tu copia com consciência, escolhendo deliberadamente o que tu quer absorver, ou se tu deixa isso acontecer no piloto automático, sendo moldado pelo que aparece por acaso. A diferença entre os dois é a diferença entre ser moldado pela vida e moldar a tua própria vida e tua própria história. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Se tu curtiu, curte aqui embaixo, se inscreve no canal. E eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!